Capítulo 8. O fracasso pode ser uma bênção. O sexto milagre da vida. O fracasso muitas vezes torna-se uma bênção disfarçada, pois faz as pessoas retrocederem de objetivos cogitados que, levados a cabo, significariam constrangimento ou até mesmo total frustração. Com frequência o fracasso abre novas portas de oportunidade e proporciona conhecimento útil das realidades da vida pelo método de tentativa e erro. O fracasso com frequência revela métodos que não vão funcionar e cura gente vaidosa da presunção. O fracasso do exército britânico sob Lord Cornwallis em 1781 não só deu a liberdade às colônias americanas, como provavelmente salvou o Império Britânico da destruição total na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Os fracassos econômicos do sul dos Estados Unidos devido à perda dos escravos na Guerra Civil acabou por render uma semente de benefício equivalente de mais de uma maneira. 1. A perda dos escravos forçou as pessoas a começarem a depender de si mesmas e com isso desenvolveram iniciativa pessoal. 2. A perda forçou as mulheres sulistas a se tornarem independentes, assumindo seu lugar ao lado dos homens nos negócios e profissões. 3. Por último, a indústria norte-americana está deslocando-se rapidamente para o sul, onde mão de obra, matérias-primas, combustíveis e clima são mais favoráveis. Graças à iniciativa pessoal, os sulistas pararam de odiar os Yankees e começaram a promover o sul para a indústria nortista. No devido tempo, o sul pode tornar-se o centro industrial dos Estados Unidos. Alexander Graham Bell gastou anos de pesquisa em busca de meios de criar um aparelho auditivo para esposa surda. No objetivo inicial ele fracassou, mas a pesquisa rendeu o segredo do telefone. Quando o rádio tornou-se popular, por volta de 1920, a Victor Talking Machine Company ficou assustada, pois pareceu que o rádio fosse arruinar o mercado dos gramofones. O engenheiro-chefe da Victor descobriu, no princípio do próprio rádio, os meios para fazer gravações melhores. E daí nasceu uma demanda para gramofones que a empresa jamais teria conhecido sem a descoberta. O primeiro grande fracasso de Thomas Edison ocorreu quando seu professor mandou-o de volta para casa com um bilhete informando que ele não conseguiria ser instruído. Isso chocou Edison de tal maneira que ele adquiriu uma educação que o capacitou a se tornar um inventor verdadeiramente grande. A surdez parcial de Edison também poderia ser considerada por alguns um fracasso de grandes proporções, mas ela adaptou-se de tal modo que desenvolveu o poder de escutar de dentro, pelo sexto sentido. Talvez este tenha sido um fator relevante em sua capacidade de desvendar tantos segredos da natureza no ramo das invenções. A perda de minha mãe, que morreu quando eu era muito novinho, poderia ser considerada por alguns uma desvantagem de grandes proporções. Mas o resultado foi outro. Fui compensado pela perda de minha mãe com uma madrasta cuja influência sobre mim foi tão profunda que me inspirou a aderir a uma vocação onde tive condições de servir os outros em uma extensão muito maior do que teria feito de outro modo. Senti que eu havia topado com um grande fracasso quando um tio-avô multimilionário, cujo nome eu recebi, morreu sem deixar nada de sua fortuna para mim. Mais tarde tive motivos para ser grato por ficar de fora do testamento, pois foi necessário eu dominar a pobreza por mim mesmo, por minha iniciativa e, ao fazer isso, aprendi como ensinar os outros a dominar a pobreza. Analise o fracasso sob quaisquer circunstâncias que queira e você descobrirá a verdade profunda de que cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não significa que o fracasso traga o fruto plenamente maduro de um benefício equivalente, mas apenas a semente, que deve ser descoberta, germinada e desenvolvida até frutificar mediante iniciativa pessoal, imaginação e definição de objetivo. A maioria dos homens consideraria a perda da mobilidade das pernas um fracasso de grandes proporções, mas Franklin Roosevelt lidou com essa perda de tal modo que lhe deu um espírito determinado para conviver com órteses, e ele parece ter se saído muito bem sem o uso das pernas. Sua atitude mental em relação à aflição foi tal que reduziu a deficiência a um mínimo de inconveniência. Os fracassos de Abraham Lincoln como lojista,
Soldado e advogado voltaram seus talentos para uma direção que o preparou para se tornar o maior presidente que os Estados Unidos já conheceram. Mais de 20 grandes fracassos que experimentei no início de minha carreira mudaram meu caminho e por fim guiaram-me para o campo em que melhor posso servir aos outros. O fracasso de Clarence Saunders como balconista rendeu uma ideia que lhe garantiu um lucro de US$ 4 milhões em 4 anos. A ideia foi o sistema Piggly Wiggly de mercearias self-service, marcando o início do sistema de lojas self-service, hoje disseminado por todo o país. O fracasso na saúde física muitas vezes desvia a atenção do indivíduo do corpo físico para o cérebro, apresentando-o ao verdadeiro chefe do corpo físico, a mente, e abre amplos horizontes de oportunidade que ele nunca conheceria sem o problema de saúde. Milo Jones, de Fort Atkinson, Wisconsin, mal obtinha um mísero sustento de sua fazenda até ser atingido por uma paralisia e sofrer perda total da mobilidade física. Jones então fez uma descoberta que apenas uma grande aflição poderia desvendar. Ele descobriu que tinha uma mente e que suas possibilidades de realização eram limitadas apenas pelos desejos e demandas ela apresentados, mesmo sem o uso do corpo físico. Com a ajuda de sua mente, Jones concebeu a ideia de fazer salsicha de leitões jovens. Chamou o produto de Little Pig Sausage salsicha de porquinho, e ficou milionário. O fato de Jones não ter descoberto sua fabulosa fonte de riqueza enquanto dispunha de pleno uso do corpo físico é algo que proporciona tema para profunda reflexão. A grande lei da mudança jogou Milo Jones estendido de costas e quebrou seus velhos hábitos, pelos quais ele ganhava vida com as mãos, a fim de apresentá-lo a seu poder mental, que ele descobriu ser infinitamente maior do que seu poder muscular. Na verdade, a natureza nunca permite que um indivíduo seja destituído de qualquer um de seus direitos e bênçãos inatos sem prover potenciais de algum tipo de benefício equivalente, como no caso de Milo Jones. O fracasso é uma bênção ou uma maldição, dependendo da reação do indivíduo. Caso se olhe para o fracasso como uma espécie de cutucada da mão do destino sinalizando para se seguir em outra direção e se age de acordo com o sinal, é praticamente certo que a experiência se torne uma bênção. Caso se aceite o fracasso como uma indicação de fraqueza e se rumine sobre isso até produzir um complexo de inferioridade, então é uma maldição. A natureza da reação conta uma história que está sempre sob controle exclusivo do indivíduo. Ninguém possui imunidade total contra o fracasso, e todo mundo depara com o fracasso muitas vezes durante a vida. Mas todo mundo também tem o privilégio e meios de reagir ao fracasso da maneira que desejar. As circunstâncias sobre as quais não se tem controle podem resultar, e às vezes resultam, em fracasso. Mas não existem circunstâncias que possam impedir de se reagir ao fracasso da maneira mais adequada para se ter benefício. O fracasso é um instrumento de medição preciso com que o indivíduo pode determinar suas fraquezas e fornece, portanto, uma oportunidade de corrigi-las. Nesse sentido, o fracasso é sempre uma bênção. O fracasso geralmente afeta as pessoas de uma ou outra das seguintes formas. Serve apenas como desafio para um esforço maior ou subjuga e desencoraja de se tentar de novo. A maioria das pessoas perde a esperança e desiste aos primeiros sinais de fracasso, antes mesmo dele abater-se sobre elas. E um grande percentual de pessoas desiste quando acometidas por um único fracasso. O líder potencial jamais é subjugado pelo fracasso, mas é sempre inspirado a maior esforço por ele. Observe seus fracassos e você verá se tem potenciais para a liderança. Sua reação dará uma pista confiável. Se você consegue continuar tentando após 3 fracassos em determinada iniciativa, pode considerar-se suspeito de ser um líder potencial em sua ocupação. Se consegue continuar tentando após uma dúzia de fracassos, a semente do gênio está germinando em sua alma. Desta semente o sol da esperança e da fé e observe-a crescer em grandes realizações pessoais. Parece que a natureza geralmente nocauteia indivíduos com adversidades a fim de saber quem entre eles vai se levantar e travar outra luta. Aqueles que são aprovados são escolhidos como pessoas de destino, para servir como líderes em trabalhos de grande importância para a humanidade. Deixe-me lembrar que,
Da próxima vez que você deparar com o fracasso, caso se recorde de que cada fracasso e cada adversidade trazem consigo a semente de um benefício equivalente e reconhecer essa semente e começar a germiná-la por meio da ação, você pode descobrir que esta tal realidade chamada de fracasso não existe. Até se aceitá-la como tal. Teria sido muito natural e lógico Milo Jones aceitar sua enfermidade como um nocaute do qual jamais se recuperaria. E ninguém o culparia se fizesse isso. Mas ele reagiu à deficiência de maneira positiva, o que rendeu um melhor relacionamento operacional com o poder de sua mente. A reação de Jones foi a parte importante da experiência, pois o compensou em termos de riqueza financeira que ele jamais sonhara adquirir. A maioria dos chamados fracassos são apenas derrotas temporárias que podem ser convertidas em ativos de natureza inestimável caso se assuma uma atitude mental positiva em relação a eles. Do nascimento à morte, a vida coloca um desafio constante às pessoas que dominam o fracasso sem ir alone e recompensa com riqueza abundante e grandes poderes pessoais aqueles que enfrentam o desafio com sucesso. O mundo generosamente perdoa o indivíduo por seus erros e derrotas temporárias, desde que ele os aceite como tal e continue tentando. Mas não existe perdão para o pecado de desistir quando o percurso é duro. O lema da vida é: um vencedor nunca desiste. E um desistente nunca vence. O fracasso do Japão na Segunda Guerra Mundial foi sua maior vitória, visto que o fracasso rompeu o jugo vicioso da superstição a que o povo japonês estava preso e deu a ele o primeiro gostinho de democracia e uma oportunidade de tomar seu lugar na família dos povos civilizados em igualdade com todos os outros. Em todas as atividades humanas, a natureza parece favorecer o tolo que não sabia que poderia fracassar, mas que foi em frente e fez o impossível antes de descobrir que não podia ser feito. Henry Kaiser nunca havia construído embarcações marítimas, mas a emergência da Segunda Guerra Mundial exigiu mais navios do que os estaleiros consagrados podiam fornecer. Por isso Kaiser começou a construir navios com tamanha fé e entusiasmo que literalmente deu um lenço em alguns dos homens mais antigos e experientes do setor. Com um recorde na produção e um recorde em baixo custo. O homem que diz que não dá para fazer geralmente acaba sobre os pés do homem que está ocupado fazendo. O homem que tem sucesso porque se lançou no caminho das leis universais e adaptou-se aos hábitos do universo, garantindo-se assim contra o fracasso. O homem que diz que não dá para fazer nunca estudou as leis da natureza. Um velho mineiro passou 30 anos em busca de metais preciosos, deparando apenas com decepção e desespero até ser atingido pelo infortúnio de sua fiel mula quebrar a perna numa toca de esquilo. A mula teve que ser abatida. Enquanto cavava um buraco para enterrar o animal, o mineiro topou com o mais rico depósito de cobre do mundo inteiro. O destino muitas vezes escolhe maneiras dramáticas para recompensar as pessoas pela persistência e vontade de continuar tentando face à derrota. Neste mundo de realismo prático, devemos nos recordar constantemente de que nossas únicas limitações são aquelas que estabelecemos em nossa mente ou permitimos que outros estabeleçam. Daqui em diante para sempre lembre-se de que nenhuma experiência pode ser classificada como fracasso a menos e até que seja aceita como tal. Lembre-se também de que a única pessoa que enfrenta uma determinada experiência tem o direito de chamá-la de fracasso ou de outra coisa. O veredito de todos os outros é descartado. 54 importantes causas de fracasso. 1. Hábito de ir ao sabor das circunstâncias, sem metas ou objetivos definidos. 2. Hereditariedade física desfavorável inata. 3. Curiosidade intrometida relacionada aos assuntos alheios. 4. Falta de um objetivo principal definido como meta de vida. 5. Instrução inadequada. 6. Falta de autodisciplina, geralmente manifestada por excessos na comida, na bebida e no prazer sexual e por indiferença em relação a oportunidades de autoaprimoramento. 7. Falta de ambição para almejar além da mediocridade. 8. Má saúde, geralmente devido a pensamentos errados, dieta inadequada e falta de exercício físico. Tenha em mente, porém, que algumas pessoas, como Helen Keller, fizeram-se muito úteis aos outros a despeito de enfermidades incuráveis. 9.
Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Dizem que as bases principais do caráter estão bem formadas no indivíduo por volta dos 7 anos de idade. 10. Falta de persistência em levar a cabo o que se começa. 11. Atitude mental negativa como um hábito fixado. 12. Falta de controle sobre as emoções do coração. 13. Desejo de obter algo a troco de nada, geralmente manifestado no hábito do jogo. 14. Fracasso para chegar a decisões pronta e definitivamente a ter-se elas depois de tomadas. 15. Um ou mais dos 7 medos básicos. 16. Escolha errada de parceiro no casamento. 17. Excesso de cautela nos relacionamentos profissionais e de negócios. 18. Ausência de todos os tipos de cautela. 19. Escolha errada de sócios nos negócios ou atividades profissionais. 20. Escolha errada de vocação ou total negligência em fazer uma escolha. 21. Falta de concentração do esforço na tarefa em mãos em determinado momento. 22. Hábito de gasto indiscriminado, sem controle de orçamento de rendas e despesas. 23. Fracasso em administrar e usar o tempo da maneira mais vantajosa. 24. Falta de entusiasmo controlado. 25. Intolerância, uma mente fechada, baseada particularmente em ignorância ou preconceito relacionados a assuntos religiosos, políticos e econômicos. 26. Fracasso em cooperar com os outros em espírito de harmonia. 27. Posse de poder ou riqueza não baseados no mérito ou não merecidos. 28. Falta de espírito de lealdade àqueles a quem a lealdade é devida. 29. Egotismo e vaidade fora de controle. 30. Hábito de formar opiniões e construir planos sem baseá-los em conhecimento em primeira mão ou nos fatos necessários. 31. Falta de visão e imaginação suficientes para reconhecer oportunidades favoráveis. 32. Falta de vontade de ir além na prestação de serviço. 33. Desejo de vingança por ofensas reais ou imaginárias por parte de outros. 34. Hábito de conversar em termos vulgares ou blasfemos. 35. Hábito de se entregar a fofoca negativas sobre os assuntos de outras pessoas. 36. Atitude antissocial em relação a autoridades constituídas de governo. 37. Descrença na existência da inteligência infinita. 38. Falta de conhecimento sobre como dedicar-se à oração de modo a obter resultados positivos. 39. Fracasso em beneficiar-se do conselho de outros cuja experiência muitas vezes é necessária. 40. Desleixo no pagamento de dívidas pessoais. 41. Hábito de mentir ou modificar indevidamente a verdade. 42. Hábito de fazer críticas onde não foi solicitado. 43. Ultrapassar o limite de endividamento. 44. Ganância por bens materiais de que não se necessita. 45. Falta de autoconfiança para a realização dos objetivos escolhidos. 46. Alcoolismo ou consumo de narcóticos. 47. Excesso no hábito fumar, especialmente ao fumar um cigarro atrás do outro. 48. Hábito, de leigos, de atuar como seu próprio advogado em contratos e questões legais. 49. Hábito de endossar promissórias de outros quando o risco não é justificado. 50. Hábito da procrastinação, deixar para amanhã o que deveria ter sido feito anteontem. 51. Hábito de fugir de circunstâncias desagradáveis em vez de dominá-las. 52. Hábito de falar demais e ouvir de menos. Nunca se aprende nada enquanto se fala, mas sempre se está no caminho do aprendizado ao se ouvir quando os outros falam. 53. Hábito de aceitar favores dos outros sem retribuir. 54. Desonestidade intencional nas relações profissionais e de negócios. Examine-se com cuidado a respeito dessas 54 causas de fracasso e, caso o autoexame revele que você pode assinalar o que em cada uma delas, não é provável que você seja acometido pelo fracasso. Além do mais, se você pode assinalar o que em cada uma dessas causas de fracasso, você não precisa se preocupar com operações dentárias ou cirurgias, pois tem tudo sob controle. Entretanto, depois que fizer sua avaliação, pode ser interessante e útil que outra pessoa avalie em cada uma dessas causas de fracasso,
Alguém que lhe conheça bastante bem e tenha coragem de deixá-lo olhar para si mesmo pelos olhos dela.